Olá, meus irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe a todos e que nos possibilite momentos de reflexão saudável. Sempre que ouvimos falar sobre a obsessão, vem à nossa mente, talvez possa você ter experimentado isso, a lembrança de um processo obsessivo que a gente presenciou na nossa casa espírita, ou que a gente sabe de um acontecimento desse na nossa família, ou até mesmo com uma pessoa conhecida. Mas também, seguramente vem à nossa mente uma passagem simbólica, emblemática do Evangelho de Jesus sobre este assunto, que é a narrativa de Marcos, que ele traz para nós o encontro que Jesus havia tido com aquele infeliz que morava nas cavernas, e era tido como louco. E Jesus, ao interrogá-lo, quem seria ele? Ele se intitula Legião, porque eles eram muitos. Então, sempre é recomendável para nós, quando vamos, trabalhadores da casa espírita, interessados no socorro das almas necessitadas, sabendo que o processo obsessivo não é de agora, ele sempre aconteceu, nos perguntarmos ou buscarmos saber alguma coisa sobre, para que a gente tenha êxito na solução do problema. Por exemplo, o que é obsessão? Ou como ela se apresenta? E ainda, quando se dá? Porque se a gente tem interesse realmente de nos livrar do processo obsessivo ou nos colocar em condição hábil de socorrer as almas necessitadas, nós precisamos conhecer do problema, sob pena da gente não saber nem como começar. Porque senão, como a gente vai ter ações de combate se nós não sabemos o que nós combatemos? Isso é tão importante medir, mensurar, identificar, que Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, ele faz a seguinte afirmativa para nós: não mensurada ou detectada com facilidade, a obsessão campeia desarvorada, arrebanhando multidões de vítimas que se deixam consumir num como no outro plano da vida. Por que será que isso acontece? É uma pergunta que nós devemos nos fazer. Se a obsessão é sofrimento, é transtorno, é dificuldade, é dor, por que que as pessoas se submetem? Por que desarvoradamente arrebanha a multidão, tanto num quanto no outro lado da vida? Eu convido vocês a rememorar comigo o conceito clássico da obsessão que a gente tem na ideia de Kardec expressada em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Ele diz assim: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Ora, meus irmãos, se é uma ação persistente que um exerce sobre o outro, nós estamos falando de relacionamento, de influenciação um indivíduo sobre o outro. E podemos afirmar que se a depressão é a enfermidade da alma, a obsessão é uma enfermidade, é uma doença do relacionamento. A autoobsessão é aquela obsessão, é aquela perturbação que eu exerço sobre mim mesmo. O indivíduo exerce sobre si, com pensamentos infelizes, com a falta de caridade consigo mesmo, o pensamento de menos-valia. Nós vamos ver um grande número de comportamentos que são favoráveis ao processo obsessivo. Logo, você pode estar sendo o seu próprio algoz. Eu posso estar sendo algoz de mim mesmo. E a gente não detecta facilmente o processo autoobsessivo porque comumente nós achamos desculpa para as nossas falhas.
Não, mas o fulano me provocou. Não, mas eu fui levado a isso. O fulano me disse, ou ele me fez. Sempre a gente costuma atribuir a responsabilidade dos outros naquilo que é da minha intimidade, de resolver aquilo que vou fazer. Então, a gente ainda pergunta assim, mas eu, espírita, obsidiado, como isso pode acontecer? Eu vou no centro, eu rezo, eu tomo passe, eu faço palestra. Meus irmãos, isso não é salvo-conduto para ninguém, né? A ideia da auto-obsessão, ela está no nosso comportamento. Olha só o que o Divaldo traz para nós na psicografia dele, num livro chamado Sementes de Vida Eterna. Os espíritos superiores nos dizem: ei-la presente em toda parte, aqui na feição da sexolatria desvairada, na expressão voluptuosa dos entorpecentes e barbitúricos, na exteriorização das renhidas disputas de poder transitório, nas questiúnculas dissolventes do egoísmo. Então, todo esse comportamento que a gente tem de desvios sexuais, de vícios, de entorpecentes, de medicação, de automedicação, né? A pessoa que tem fobias, tudo isso, além dessa disputa de poder, de opinião, é a minha opinião, assim eu falo, assim eu quero, pode estar sendo um processo de auto-obsessão, uma flagelação que a gente está nos submetendo sem, às vezes, participação de terceiro. Olha só o que o próprio Manuel Filomeno de Miranda nos adverte como sendo a obsessão mal das multidões. Agora no livro Nos Bastidores da Obsessão, ele diz assim: a obsessão tem merecido dos cristãos novos o mais acendrado interesse. Os cristãos novos somos nós, todos nós de agora, né? Apesar disso, avassaladoramente vem se tornando ou se mantendo em caráter epidêmico, qual o morbo virulento que se alastra por toda a terra, hoje mais do que em qualquer época. Por que tem caráter epidêmico? É porque é um processo de influenciação. Nós fazemos constantemente influência sobre os terceiros. O que é que eu estou tentando fazer aqui, senão influenciar todos vocês que nos ouvem agora? Mas ela tem caráter epidêmico é porque nós encontramos fragilidade nas mentes, a sintonia, e as pessoas se comprazem, às vezes, em criticar o outro, em se penalizar, em não se perdoar, em ter pensamentos de menos-valia. Mas veja que mesmo ao tempo de Jesus, com figuras ilustres da narrativa do Evangelho, também tiveram momentos de autoflagelação. Pois podemos chamar aqui a figura de Maria de Magdala, que, embora fosse aquela mensageira da ressurreição de Jesus, no início ela vivia sob o jugo do remorso. Nós também podemos ter na condição de autoobsessão a figura de Simão Pedro, que, lembremos todos, negou Jesus por 3 vezes, com medo de assumir a posição que ele tinha naquele momento. Também temos a figura de Judas Iscariotes, que acabou cego pela sua cobiça. E a mais emblemática de todos, pelo menos na narrativa mais próxima de nós, que era aquele homem interessado em acertar, que muitas vezes nós temos, e acabamos errando, que é a figura de Paulo de Tarso. Na intenção de defender aquilo que ele achava de sagrado, que era a lei que ele tinha como a lei mosaica, acabou por começar a perseguição dos cristãos por egoísmo, embora tivesse boa intenção, mas o egoísmo acabou sucumbindo ele na própria volúpia de poder e de opinião própria, né? Todos foram vítimas de si mesmos, mas notem que isso não impediu que eles se superassem. Eles são exemplos de pessoas que foram submetidas ao processo de autoobsessão, mas também são exemplos de superação. Então, meus irmãos, tudo está ligado ao que favorece a obsessão.
O que favorece esse processo obsessivo? Porque quando nós conhecemos o que favorece, o que causa e o que favorece, nós podemos nos acautelar. Então, olha só o que diz Emmanuel nessa expressão do pensamento e vida. Cultivar ideias conturbadas, melindres, desgostos, irritação, mágoa, e agora vem a citação de Emmanuel, é semear espinhos magnéticos e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. Meus irmãos, é muito mais do que simplesmente semear, é semear e adubar. A semente adubada, ela vai render muito mais. Então, se nós fazemos da nossa vida um cultivo de martírios, de conturbação, de melindres, de desgosto, irritação, de mágoa, nós estamos porta aberta para a obsessão. Sentimentos de raiva, pensamentos ruins, pessimistas, todos nós temos. Convivemos o tempo todo com o erro, a decepção, a desilusão, a angústia, a raiva, o ódio. Porque é muito natural, é muito comum isso acontecer na fase espiritual em que nós estamos. Basta lembrarmos que nós habitamos um mundo de expiação e prova, onde o mal ainda predomina. Não pela maldade em si do indivíduo, porque nós todos fomos criados filhos de Deus para a perfeição, mas a maldade ainda reina pela ignorância. Então é muito comum termos esse tipo de emoção. O que importa então, na verdade? O que importa, meus irmãos, é o que eu faço com esses sentimentos. Eu preciso controlar as minhas emoções. Uma outra afirmativa de Emmanuel aqui sobre a cura real é que todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam da cura real. Os verdadeiros males procedem do coração. E o coração, meus irmãos, é a sede, figurativamente, dos nossos sentimentos. Então, está na sede do nosso sentimento curar-se. Se eu quero, de fato, me curar, me submeto ao processo da cura. Não é simplesmente eu indo ao médico, pegando a receita do médico, isso me cura. Eu preciso me submeter ao tratamento. Queira de fato a cura, depende de você, depende de mim a minha cura. Eu estou no comando, você está no comando. Não atribua a responsabilidade para terceiro daquilo que é da nossa competência. Eu domino os meus impulsos, eu tenho condição de dominar as minhas emoções, não as emoções dos outros. Cada um controla as suas, a sua emoção, né? E tudo é questão de escolha. Medite numa passagem de Jesus. Mude o seu comportamento. Comportamento gera hábito. Leia um bom livro. Pratique a caridade das ações do dia a dia. Estude. Tenha comportamentos virtuosos. Procure ajudar ou ajuda de um profissional de saúde. Busque o tratamento numa casa espírita, se for o caso. Faça a sua reforma íntima. Ore. Cultive boas ideias. Numa palavra, viva o evangelho das suas ações diárias. Todos nós somos escravos dos hábitos, meus irmãos. Quem não é escravo dos bons hábitos é escravo dos maus hábitos. Então é questão de opção. A gente pode também, sem dúvida nenhuma, lembrar da figura de Jesus, da cura, que Jesus é a fonte da cura dos nossos males. E essa figura emblemática daquela mulher que, doente há vários anos, acredita que Jesus é a fonte da cura e pode se curar, nem que seja tocando na fímbria da roupa dele. E Jesus, percebendo isso, disse para a mulher: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. A tua fé te curou. Mesmo que Jesus quisesse curá-la, mesmo que fosse possível a cura, mas se ela não acreditasse, se ela não tivesse fé naquilo, se ela não se movimentasse buscando a cura, isso não aconteceria, porque Jesus ia respeitar a opinião dela. Ela não acha que está enferma, continuaria do mesmo jeito. Façamos o esforço para ouvir o convite de Jesus, que diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sigamos no caminho de Jesus.
busquemos a cura real, de fato, e assim transformaremos o mundo para extinguir de vez a epidemia da obsessão da face da terra. Muita paz para todos nós.